não é nós que fazemos a obra. O Senhor te usa como um veículo, como um vaso, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida. E ali então, irmãos, Salomão, quando Deus tinha escolhido aquele homem para edificar a casa do Senhor. Deus às vezes escolhe as pessoas dentro da igreja para edificar a casa. Às vezes o Senhor não está satisfeito com a vida do pastor, o Senhor não está satisfeito com a vida do missionário, o Senhor levanta o mais pequenininho lá. Ele levanta e começa a dar sabedoria, começa a dar entendimento, começa a colocar projetos através do Espírito Santo de Deus para que essa igreja seja avivada, para que a igreja do Senhor seja abençoada. Mas Deus sempre honra o anjo da igreja, aquele que tem o cumprimento da palavra de Deus, que tem a obrigação, que tem ali o compromisso com Deus. Deus honra, Deus sempre honra. E Salomão, Davi era filho de Davi, e aquele rei, ele tinha tudo para fazer conforme a vontade do Senhor. Davi não conseguiu chegar nesse limite. Deus tinha falado para Davi que ele era segundo o coração de Deus, não era? Às vezes nós achamos desse jeito que somos segundo o coração do Pai, mas não perguntamos para o Senhor isso, né? Não perguntamos quantas vezes nós desagradamos ao Senhor. Quer ver? Quantas vezes nós desagradamos? Às vezes seu filho está lá com toda a saúde, ele dá um pulinho a mais, você fala, ô peste. Né? Não é desse jeito? Chama seu filho de danado. Deus não se agrada disso, porque não é isso. Deus te deu como bênção e herança do Senhor. Não fala que o filho é teu, é herança do Senhor. Glória a Deus. Então, às vezes nós desagradamos até no que nós falamos e pensamos. E Davi, ele fez muitas coisas que agradou a Deus, mas muitas coisas que não agradou também. Quando Davi pensou em fazer um templo para o Senhor falou para ele, não, você não vai construir esse templo, porque eu vou levantar da tua semente, e da tua semente vai nascer um varão que vai construir, que vai edificar um templo para a minha glória. Aleluia. E o que aconteceu, irmão? Davi, quando nasceu Salomão, o Senhor falou, é esse que vai edificar a minha casa. É esse que vai fazer a minha casa. Vós sois a casa espiritual, viu, irmão? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Salomão ali disse que começou a edificar a casa do Senhor. Só que Salomão havia feito algo que não era da vontade de Deus. Ele se associou, fez uma aliança com o faraó, ali com o rei do Egito, sendo que nós sabemos que o Egito era uma nação onde Deus já tinha tirado o seu povo de Israel, porque vivia cativo, e foi lá Salomão fez uma aliança com o faraó, e pegou a filha de faraó e casou com ela. Não foi assim? Deus se agradou disso? Não se agradou. Mas havia uma promessa para Deus, na vida de Salomão, que Deus havia prometido. Deus havia prometido para Davi, e a promessa de Deus, ela não pode mentir, irmão. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Tito 2 está lá, o Deus que não pode mentir. Um Deus que ele cumpre as suas promessas, irmão. Deus não revoga a sua promessa. Então era necessário ele usar Salomão para fazer segundo a vontade dele. E ali, Salomão, então, ele casou com aquela filha daquele rei do Egito, do faraó. E na sua jornada trabalhou, fez de tudo conforme a vontade de Deus. Deus apareceu a ele, quando ele pedia algo, ele pediu que o homem nenhum pensava em pedir, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, e Deus concedeu as maiores riquezas para ele. Só que Salomão, ele vivia insatisfeito. Ele vivia ainda insatisfeito, porque não era ainda aquilo que ele queria. Embora muitas ajudas, minha de ouro, prata, minhas pedras, do Líbano, e ele foi construindo ali o templo do Senhor, construindo o templo do Senhor, mas Salomão não tinha os melhores cavalos. Porque na nossa vida, irmão, nós conseguimos, você pode conseguir o que for, mas sempre está faltando algo para você. Sempre você vai reclamar que está faltando alguma coisa.
Deus pode te dar uma casa nova, Deus pode te dar um carro novo, uma chácara, uma casa de campo, pode dar o que for, você nunca vai dizer, agora sim, Senhor, eu estou satisfeito. Porque se te der uma informação na unha do pé, você não poder pôr o sapato, você vai falar para mim que você está satisfeito? De maneira alguma. Sabe por quê? Aquilo vai te incomodar o tempo todo. E Salomão sentiu uma incomodação na vida dele. E essa incomodação é que Salomão, ele olhava para os reis da Síria, os reis dos heteus, os reis do Egito, e eles tinham os melhores cavalos. E para o rei, irmão, ele ter os melhores cavalos é importante na época, era a coisa mais importante, porque ele era um homem que ele podia predominar todas as coisas em batalha, e naquela época era dessa maneira. E ali então, Salomão, ele começou a pedir a Deus uma estratégia, uma maneira dele conseguir ter cavalo igual aqueles reis. Deus usa a mulher dele, aquela mulher que era do Egito. Às vezes o Senhor usa uma pessoa do mundo para falar conosco e nós não damos ouvido. Muitas vezes nós falamos as coisas e os caras falam, olha, você não é crente? Por que você não ora e pede ao seu Deus? Aí eu preciso dizer, ué, mas você não é crente, você fala que Deus tem poder para isso, por que você não pede para Deus? Aleluia. Foi mais ou menos isso que Deus falou através da mulher de Salomão. E ela falou, olha, os reis da Síria, os reis dos heteus, os reis do Egito, eles vão até Moé, que é uma cidade e uma província que tem naquele lugar, e ali eles pegam os cavalos, compram os melhores cavalos ali e levam para a sua terra. Salomão se alegrou o coração, falou, então, tá aí, Deus já me deu essa estratégia. Salomão, ele procurou fazer o seguinte, vamos até lá e eu vou comprar alguns cavalos e vou levar, trazer para Jerusalém para que esses cavalos sejam de bom proveito neste lugar. Talvez você diz assim, a palavra não tem nada a ver, mas nós vamos chegar lá, irmão. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Eu creio que Deus tem algo tremendo na tua vida nessa noite. Glória E a ali Deus. o Salomão então chegou naquele lugar e já não encontrou mais ninguém. Os reis já tinham ido embora, já compraram os melhores cavalos, não sobrou nada para ele. Aí quando chegou naquele lugar, ele falou para a esposa, puxa vida, mas aqui não tem mais nada. Falou, aí chegou, visto o homem que cuidava dos cavalos lá, falou, e aí? E os cavalos que está vendo? Olha, os reis da Síria vieram aí, o rei da Síria, veio o rei dos heteus e levou os cavalos. Só sobraram isso aqui, mostraram aqueles cavalos para ele, cavalos sem dente, dentes estragados, cavalos com os pelos ruins caindo, casco tudo estourado, casco que não dava mais para nada, porque o cavalo quem morou na roça, trabalhou com animal, sabe, o cavalo quando ele estoura o casco, ele serve para alguma coisa, irmão? Só para dar trabalho, né? Porque ele não serve, irmão. Salomão chegou lá, olhou aqueles cavalos e falou, meu Deus. Mas havia algo que tinha, Salomão tinha colocado algo no seu coração para fazer naquele lugar. Falou, Deus não vai me deixar, não. De maneira alguma. Na mesma hora, irmão, Salomão chama aquele homem e fala, quantos cavalos você tem? Ah, eu tenho esses cavalos aqui. Ele olha, tudo cavalo ruim. Ninguém dava nada por aqueles cavalos, não dava valor nenhum, não tinha nem condições. Falou, o que eu vou fazer com esse resto aí? Chamava de resto aquilo. Salomão olhou e falou assim, olha, eu vou construir uma grande baia aqui. Chamou uma pessoa muito especial para cuidar daqueles cavalos, uma pessoa que tinha sabedoria para aquilo, e falou, eu vou pagar o seu salário, você vai receber, eu vou dar autoridade para você alimentar esses cavalos, vou dar o alimento certo, e você vai cuidar desses cavalos, e tal dia, assim, eu vou vir aqui buscar esses cavalos. Em tempo determinado eu vou vir buscar esses cavalos. Salomão chegou ali e colocou aqueles cavalos, mandou fazer aquela baia, foi construída, e aqueles cavalos ficaram confinados ali dentro, só se alimentando, sendo cuidados. Aqueles cavalos que antes via de tudo, comia de tudo, até pedra eles comiam. Aquilo que tinha na sua frente ele comia. O pelo vivia